Queridos e amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que estão nos assistindo. Lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. O assunto que estamos estudando é tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Hoje iremos estudar sobre a mordomia da alma e do espírito, com base em Gálatas capítulo 5, versos 16 a 22, versículos 25. Hoje estudaremos o conceito de alma e espírito, e a mordomia envolvendo estes dois elementos. A lição ela vai tratar do conceito de alma e espírito, os seus significados, vai falar sobre suas origens, algumas teorias, e no tópico 2 fala do homem interior, e tópico 3 fala sobre a mordomia do espírito humano. Hoje a lição que muitos irão estudar na próxima semana, já agora, no próximo domingo ou durante a semana, é a lição muito desejada por muitos irmãos, que vai falar sobre a tricotomia do homem em sua particularidade, espírito, alma e corpo. Então a lição de número 3, ela vai estudar esse conceito, falando na introdução, que nós temos que ter fé em Deus. Para quê? Para que haja uma nova criatura. Essa nova criatura, velho homem, novo homem, uma nova criatura. Então o velho homem, ele está em Adão. O novo homem ou nova criatura está em Cristo. Então, a lição ela traz uma proposta para nós entendermos onde nós devemos estar. Quando somos criados à imagem de Adão na humanidade. Então toda a humanidade, de acordo com Gênesis, capítulo 5, versículo de 1 ao 3, toda a humanidade está em Adão. É o velho homem. No velho homem está a morte, a corrupção, certo? A corrupção, a caída, o pecado, tudo está no velho homem. Quando Cristo apareceu como segundo Adão, nós vemos que o novo homem, ele é formado segundo Deus. Por isso que nós temos uma nova criação, segundo Coríntios capítulo 8, certo? Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 3. Quem está em Cristo? Quem está em Cristo? Quem? Se nós estamos em Adão, nós não estamos em Cristo. Então, nós estamos estudando, depois da cruz, nós temos uma nova criação, porque somos filhos de Deus. Então, saímos de Adão e vimos para Cristo. Então, fazemos parte do corpo de Cristo. Este corpo de Cristo, ele não tem pecado, ele não tem corrupção, ele não tem morte. Por quê? Porque ele agora no estado eterno, por causa da glorificação, nós estamos nele. Ele nunca pecou, ele nunca se corrompeu, passou pela morte, ressuscitou, hoje está à direita do Pai, fazendo com que nós não temos morte, porque saímos de Adão, nós não temos corrupção, saímos de Adão, do velho homem, nós não prostramos ou ficamos prostrados, porque nós não estamos mais em Adão, nós saímos do pecado para andarmos na luz. Tudo isso é o contexto da introdução da lição, onde vai falar do corpo do pecado, que está no velho homem, onde tem morte, corrupção, é terreno, é condenado. E agora, em Cristo, segundo o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, no novo homem nós temos o quê?
vida. Nós temos incorrupção, temos um corpo celestial, um corpo justificado, porque nós estamos no novo homem, Cristo Jesus, nosso Senhor. Tópico de número 1, conceito, significado de alma e espírito. O que é espírito e o que é alma? Na lição anterior, nós estudamos a mordomia do corpo, onde nós conhecemos a parte material, que é a parte do homem exterior. Estudamos essa parte aqui, ó, do corpo. Hoje a lição vai tratar da alma e do espírito. Então eu tenho uma alma e um espírito. Então, a lição ela vai nos ensinar o seguinte: o que é alma e o que é espírito. Então vamos lá? A alma no Antigo Testamento é o quê? O nefesh. Então a alma, de acordo com a língua original do Antigo Testamento, é nefesh. Do Novo Testamento é o quê? A alma é o psique. Por isso a razão da gente falar da palavra psicossomático. Por quê? Porque o psíquico está aqui na alma e o soma está aqui no corpo. Então a palavra soma é uma palavra que original do grego que significa corpo. E a palavra psique é uma palavra que significa a personalidade humana que está na alma. Então é na alma que nós temos expressões lá no Gênesis. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ok? A Bíblia diz que Deus soprou. Então vamos estudar essa parte do sopro. Por quê? Porque Deus vai soprar e vai fazer a parte espiritual. Que parte espiritual é essa? Ó, parte 1, onde tem o zoe, o sopro. Deus sopra no boneco. Então eu tenho um boneco onde Deus vai soprar o espírito de vida, certo? Que é a parte 1, a parte de Deus, a parte espiritual, a parte do sopro. Soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem veio a ser o quê? Alma vivente. Então, nós temos duas particularidades. O sopro, a parte espiritual, e a matéria, a parte física, ok? Então, na junção dos dois, a Bíblia diz que o homem foi feito o quê? Alma. Então, primeiro elemento, sopro. Segundo elemento, corpo, ou boneco, a massa, o pó. Então, nós temos a unidade entre o sopro e o pó, o corpo, o boneco. Quando uniu o sopro, o espírito de vida, mais o corpo, a Bíblia diz que foi feito alma vivente. Esta alma não existia antes, ela foi feito na hora da unidade da parte espiritual com a parte física. Então foi criada no momento, na unidade, o que? A alma vivente. Então, é na alma nefesh ou psique do homem que está o domínio. É na alma que está o comando. É na alma que está a consciência do ser próprio, do si do homem, do eu do homem. Então o homem em si próprio está aqui. É a parte do governo, é a parte do domínio que vai ser exercida no corpo, aonde Deus disse, domine, 1, sobre as aves do céu, 2, sobre os animais do campo, 3, sobre os peixes do mar. Então, o homem vai necessitar do corpo, por quê? Porque ele está no mundo físico. Ele não está no céu como os anjos. Então, a parte física terá um contato com o mundo. E a sua alma dominante, a sua alma que tem o domínio sobre céu, terra
e mar, ok? Jesus ressuscitou e disse: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Então o domínio é dado ao homem por causa do corpo. Então o corpo é um tipo de um passaporte. Por quê? Porque dá direito de estar na terra, no físico. Então se o homem não tivesse corpo, ele não tinha como estar na terra dominando o físico. Então, a parte do soma, a parte do corpo, aonde quando foi criado Adão, essa parte do corpo é uma parte que apenas obedecerá aos comandos da alma, através da sua mente. E a mente precisa do cérebro, dessa massa, dessa gordura. Então, para que haja o que? Os sentidos do corpo em pleno funcionamento, quais são? É só olhar para você, visão, audição, olfato, paladar e tato. Tudo isso são comandos físicos relacionados à alma. É a alma que se relaciona com o mundo físico através dos sensores corporais. E quando o corpo olha, manda informação para a alma. Quando o corpo ouve, informação para a alma. É a alma que decide. A alma, ela decide. O corpo apenas obedece. O corpo apenas obedece. Então, o pecado não é automático, precisa de uma decisão. A salvação não é automática, precisa de uma decisão. Então, não é hereditário, não vem dos pais, só vem através de uma decisão, da qual nós decidimos, por Cristo, ser um novo homem. Então, a unidade, presta atenção, que estamos estudando, da alma com o corpo, quando há a unidade. Por quê? Isto só acontece em vida. Na vida, elas estão unidas entre si. Na morte, elas se separam entre si. Se separa espírito, alma e corpo. Mas em vida, elas se interligam entre si. É na alma, ok? Que ela pode pender para o corpo ou para o espírito. Então, a alma, ela, para ser carnal, ela, presta atenção aqui, a mente, que está no meio dos dois, que é chamado de quê? De unidade entre alma e corpo. Esta unidade, que é a mente, que nela está o governo da alma, que é um gerente da própria alma, porque na própria alma eu tenho 3 subgerentes. A alma, ela tem o quê? O intelecto, a inteligência, ela tem a vontade e ela tem sentimento. Então, sentimento, intelecto e vontade está onde? Na alma humana. Tudo isto passa pelo corpo. Se alguém está chorando, a alma está triste. A pessoa chora não por causa do corpo, mas por causa da alma. A alma se entristeceu, então o corpo chorará. Então o corpo se entristecerá. Quando Jesus disse, a minha alma está triste até a morte, o aspecto da alma triste, ela é demonstrada pelo corpo. Olhos lacrimejando, todo o corpo é um sensor da alma. Então, a carne que a Bíblia fala, que é esta parte aqui, alma e corpo, que quando se une em vida hoje, ela puxa para as coisas da terra, porque ela não está nem aí para a parte de cima, porque essa parte de cima, ela para funcionar espiritualmente bem, ela precisa de uma atuação divina, porque
Porque o Espírito Santo está de fora, em um homem carnal, humano, da sua primeira criação em Adão. Então o homem precisa nascer de novo. Então o novo nascimento lhe dá direito ao quê? A um novo gerente, a um novo governo. Por isso que o Espírito Santo ele vem para cá, para unir-se ao espírito humano. Para quê? Para controlar esta alma que ela é carnal, para controlar esses desejos da vontade, esse sentimento da alma, essa inteligência da alma. Então o Espírito Santo é quem controla as atitudes pecaminosas da carne, certo? Através dos seus instintos que a mente o comanda. Então veja só, a vontade de Deus, ela precisa prevalecer, e ela só prevalece quando o Espírito Santo está na parte de cima. Vamos fazer um novo desenho? Então o Espírito Santo é ele, o gerente de Deus, que veio fazer do homem uma nova criatura, para que o homem não viva mais para si mesmo, ou na carne, o eu. O si mesmo do homem está aqui, ó. O si do homem está aqui, ó. A mente. Está aqui, ó. Alma e corpo chama-se carne. Então, o eu do homem está aqui, que controla os seus instintos, que são seis instintos que são controlados pelo eu. Esse eu é a mente. Quem governa esta mente? A mente está no comando entre alma e corpo. É chamado de carne. Ok? Então o que é carne? É a unidade entre alma e corpo. É chamado, mente carnal. Glória a Deus. Que controla os instintos que fazem ele pecar. Então vejamos. A parte da matéria, essa parte que é corpo, que veio do pó, ela é apenas barro. Lembra quando o homem morre? Quando o homem morre, ele volta ao quê? Ao pó. Então a morte é fazer com que o corpo volte à terra. Ok? Com isso, lembra quando Deus formou o homem, quando Deus soprou, então só tinha o quê? O boneco? Então só tinha o boneco sem vida, inanimado, sem ação, sem atitude. Por quê? Porque a alma, esta alma é que vai animar por causa do sopro de vida que veio sobre o boneco, ok? Então, sem a alma, o corpo não tem função. Por isso que na morte, você vê lá o boneco no caixão, sem nenhuma vitalidade. Não tem mais nenhuma função. Então, o corpo que está lá na sepultura não tem mais nenhuma função, porque se separou da alma. Então, na morte, o corpo fica sem animação, sem emoção, sem sentimento, sem força, sem ânimo, é apenas um boneco. A pessoa, na sua essência, o você. Quem é o você aqui? A alma. É a alma que é você. A essência pessoal do próprio ser. Aonde mora vontade, intelecto e sentimento. Ok? Então, meus irmãos, o que é que a gente vai falar aqui um pouquinho? Vamos falar dos textos bíblicos que fala sobre a tricotomia, a divisão 1, 2, 3 do homem ser tricótomo. Ele tem espírito humano, alma e corpo. 1
Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Olha aí. A palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Leia. O que é que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz, vamos ler essa passagem aí? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é poderosa, mais do que uma espada alguma de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do corações. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ó, a divisão da alma e do espírito. Onde é a divisão? Aqui, ó. É aqui que tem a divisão. Aonde nós chamamos de quê? Do coração. Porque guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus é guardada no meio, entre o espírito e a alma. Então a palavra de Deus vem para cá, ó. Ela vem para cá. Vamos continuar o texto? Ela penetra a divisão da alma e do espírito. Aí depois fala, ó, das juntas e medulas. Está falando de quê? Do corpo. Então, a divisão entre alma e espírito, ok? E depois de alma e corpo. É interessante isso aqui. Então, se tem divisão aqui e aqui, então eu dividi, ó, a alma do espírito e a alma do corpo. Então, a divisão, só a palavra de Deus, como uma espada, certo? Uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então essa espada, ela corta para o coração e ela corta para a mente. Por quê? Porque a atitude da palavra de Deus é quebrar a penha, é quebrar a pedra, é ir até as intenções do coração. Veja o texto novamente. Para discernir pensamentos que estão na mente e para intenções do coração. Então ela entra na mente e no coração, fazendo com que a mente e o coração sejam circuncidados. O que é circuncisão? É abrir o caminho. Porque a palavra de Deus, ao ser ouvida pelo homem, ela tem que entrar por esse caminho até chegar ao lugar santíssimo. É aqui aonde o Espírito de Deus entra e ele procura, de certa forma, domínio sobre a alma. Para a alma não faça mais o que queira, conforme o apóstolo Paulo disse. Não faço mais eu o que eu quero. Aleluia. Mas o Senhor que está em mim, assim eu vivo. Aleluia. Então assim o corpo, ele entra na santificação. Porque não vivo mais o eu que está na mente, mas Cristo vive em mim. E o corpo é o resultado desta vida com Deus, em santificação. Glória a Deus. Então, meus queridos, a gente vai estudar na aula extra, não terminemos a aula ainda, mas vamos estudar na aula extra os diversos tipos de alma na Bíblia. Alma como pessoa física, a alma dos animais, que não é a alma do homem, porque está escrito na Bíblia que existe a carne dos animais diferente da carne dos homens. Já viu isso na Bíblia? Aula extra. Se a carne dos animais é diferente da carne dos homens, então a alma do animal é diferente da alma do homem. Por exemplo, o sangue. O sangue é a alma? Claro que não. Então, Jesus diz que a minha alma está triste até a morte. Então, por que Jesus disse que a alma estava triste?
Você já viu sangue triste? Então, o sangue não é a alma. São distintos. Embora eles concordam quando a Bíblia diz que o sangue de Abel clama. Isso na aula extra, irmão. Vocês vão ver por que o sangue clama e quem é que clama no lugar do sangue. Veja, a importância hoje é saber a essência da existência da alma propriamente dita. Ok? Então nós vamos ficar nessa parte da tricotomia humana que fala da alma do homem que decide para sua eternidade futura. Então, vejamos. A realidade do homem está no homem interior. Está dentro dele. Porque a Bíblia diz que Deus formou o espírito humano dentro dele. Então, existe uma realidade, sem desmerecer o corpo. Nós estamos falando em termos de quê? De personalidade. Então, existe Mateus, 10 e 28. Não temos o que mata o corpo, mas não pode matar o quê? A alma. Então, a alma não morre. A alma é imortal. O máximo que os homens podem chegar é no corpo. Ferir com bala, ferir com faca. Então, tudo isso, o que é que acontece? O corpo ele pode sofrer detrimento, mas a alma ela é imortal. Presta atenção aí. Sendo a alma imortal, na hora da morte, Deus tem poder sobre ela, tanto sobre o corpo. Mateus 10 e 28. Então, vejamos. É na alma que há a partida, porque os justos e os ímpios, tanto no corpo, nessa parte de homem exterior, eles vão para o mesmo lugar chamado sepultura, onde a Bíblia chama de Kever, certo? Sepultura não é Hades, certo? A Bíblia que a gente usa, ela tanto traduz Hades como sepultura, que é errado fazer essa tradução, como traduz Hades como lugar de tormento, certo? Como traduz Hades como aonde estão os anjos lá que pecaram, a parte da escuridão, o abismo, pronto. Só que Hades não é sepultura, nunca foi. A sepultura é Kever. Só o corpo é que vai para lá, tanto de justo como de ímpio. Todos os corpos vêm para cá, para o Kever. Então vejamos, isso aqui na aula extra. Então vamos lá. Romanos 8 e 16, que fala que nós somos filhos de Deus, por quê? Nós somos filhos de Deus porque o Espírito Santo se tornou um com o nosso espírito humano. Então é o espírito humano mais o Espírito Santo, que agora estão aqui, em um. Por isso que eu sou filho de Deus. Então, o novo nascimento de João 3 está aqui, que Jesus falou para Nicodemos. Então, é onde nós temos que fazer com que a nossa alma, através da fé, do amor, do arrependimento, da graça, ela penda para o lado de cima. Então, isso aqui é uma coisa. Isso aqui é outra coisa. Então, primeira coisa, segunda coisa. E aqui é outra coisa. Então, terceira coisa a ser explicado. São 3 explicações. Espírito é uma coisa, alma é outra coisa e o corpo é outra coisa. Então, presta atenção. Na morte, o corpo, que é o pó, tanto faz do justo como dos ímpios, eles vão para um próprio lugar. Ok? Mas a alma imortal, ela segue o destino entre céu
e inferno. Se ela ainda em vida decidiu para Cristo, ela vai para o céu. Se ela não decidiu, ela vai para o inferno. O que é isso? É a vida no corpo, é ainda em vida. Hebreus 9, 27. Está escrito o quê? Está escrito que o homem tem uma única chance. E essa única chance é enquanto o homem vive no seu próprio corpo. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte é juízo. Não tem como mais ser salvo ou condenado. Ou ele já é salvo em vida, ou ele já é condenado em vida. A Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que fala: e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, se o corpo vai para o pó, tanto de justo como de ímpio, e o Espírito volta a Deus que o deu na morte, porque há uma separação, porque só a palavra de Deus é que separa um do outro, alma de espírito e alma de corpo. Então na morte, o que é morte? Separação. Então o Espírito volta a Deus que o deu. Depois a Bíblia diz que a alma segue seu destino. Por quê? Porque o corpo foi para a sepultura. Ok? O Espírito volta a Deus que o deu, Eclesiastes 12, 7. E o corpo vai para a sepultura e a alma segue o seu destino final. Por quê? Porque o homem foi criado mortal aqui, no corpo, para decidir no corpo ser imortal. Por quê? Porque quando Deus criou 100% Adão e Eva, eles pecaram aqui, a raça humana. Só havia 2. Então 100% pecado. Então com o pecado, se não houvesse o corpo mortal, não tinha como reverter em ressurreição. Então, já que o corpo é mortal, isto é uma forma de Deus dar uma segunda chance, ainda no tempo, em vida, porque a morte, ela veio a primeira, morte espiritual, a segunda, morte física. Então, entre a primeira e a segunda, entre essas duas mortes, tem um tempo. Esse tempo está escrito em Isaías 61, versículo de 1 ao 3. Chama-se de ano aceitável do Senhor. Esse tempo entre a morte espiritual, isto é, quando o homem peca, entre o pecado do homem e quando ele morre fisicamente, ele decide nesse tempo reverter a sua futura eternidade. Glória a Deus. Por quê? Porque lá na eternidade, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Então ele pode reverter se ele tiver em pecado, se ele crê em Cristo, ele vai para o céu. Mas se ele continuar nos seus pecados, a Bíblia diz que há uma terceira morte, que é um lugar. A primeira, a segunda e a terceira morte, que é o lago de fogo. Esse é o lugar do mal, o lugar da morte, a segunda morte. Então, meus queridos, a origem da alma está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz o seguinte, leia lá. A origem da alma. A alma é a persona, é o ser imortal, imortalizado, onde Deus fez para viver eternamente. Só que por causa do corpo, o homem precisa de Cristo. Porque os anjos eleitos já estão no seu estado eterno, imortais. Os que passaram pela prova. A alma precisa decidir para que o seu corpo seja imortalizado por meio da cruz.
E assim ele vai para o céu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que quando a pessoa aceita Cristo, o seu espírito humano é aperfeiçoado. O espírito humano é aperfeiçoado. O coração é certificado. A alma é regenerada. A mente é transformada. E o corpo é santificado. 1 Tessalonicenses 5:23. Porque ele vai encarar uma ressurreição, um arrebatamento. Ele precisa ser santificado, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação quem faz é Cristo por meio da cruz, por meio do seu sangue depositado aos pés do Pai, no trono da graça. Então, meus queridos, amados irmãos, é o Espírito Santo que funciona da parte de cima para baixo. O Espírito Santo, ele não entra em possessão na alma. O homem sem o Espírito Santo, ele só tem um governo, que é a carne. Mas agora o governo do Espírito Santo, ele influencia a alma a buscar as coisas do alto, de cima. Não há uma possessão como acontece com demônios. Os demônios é quem faz possessão. É quem deixa a alma aprisionada e quem fala é o demônio, quem age é o demônio. Então os demônios usam o corpo. Os demônios é quem usa o corpo da pessoa e não a alma da pessoa. Então o Espírito Santo não tira o si, não tira a personalidade. O Espírito Santo não tira o livre-arbítrio, mas ele influencia para que a alma busque as coisas do céu. Para que a alma não seja carnal, mundana, para que a alma se renda aos pés de Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então, a vida santa tem que prevalecer. Por quê? Porque Deus tem um propósito desde a criação do homem. Qual foi o propósito? Foi de dar para poder tomar. Gênesis 3:25, 3:15. Foi o propósito de perder para ganhar. Foi o propósito de morrer para viver. Foi o propósito de descer para subir. Glória a Deus. Só Deus trabalha na contramão do mundo. O mundo é quem quer ganhar. O mundo é quem quer tomar. O mundo é quem quer ganhar, viver, subir. Aí Jesus diz, quem quiser ter a sua vida como preciosa, quem quiser viver neste mundo, perderá a sua alma. Negócio com Jesus é na contramão do mundo. Nós vamos estudar na aula extra a origem da alma de Adão, como foi formado. Nós vamos estudar a origem da alma dos filhos de Adão, como foi formado. E a alma de Cristo nunca foi criada. A alma de Cristo. O que foi gerado no ventre da Virgem foi o corpo. Nós vamos fazer com detalhes e com desenho as três diferenças entre a alma de Adão, a alma de Caim e de Abel, dos filhos de Adão, e a alma de Cristo. Totalmente distinto uma da outra na formação, diferente da de Cristo, porque Cristo nunca foi criado. Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas. João 1:1. Ele é Deus. João 4:24. Ele é Espírito. João 1:18. Ele é o verbo que estava escondido no seio do Pai. Hebreus 1:4. Ele é mais excelente do que os anjos. Então vamos estudar na aula extra a alma em todos os sentidos e na particularidade de Adão, dos filhos de Adão e de Cristo. Deus abençoe, faz uma doação, abençoe este canal, abençoe esse ministério. Vem estudar comigo no Zap. Você, professor, mestre, aluno, todos os que amam a escola bíblica dominical, vem comigo no Zap. Deus abençoe a todos e fica na paz do Senhor Jesus. Amém.